Boa noite, tudo bem? Obrigada pela tua participação. O programa Show Magazine TV está no ar de segunda a sexta-feira. Você fica muito bem informado sobre assuntos diversos, com entrevistas valiosas. Hoje, no Momento Imobiliário, teremos 2 blocos com entrevistas. O primeiro bloco será sobre marketing de relacionamento ligado a imóveis. E o segundo bloco sobre direito sucessório, sobre inventário, com uma advogada. Entrevista bem interessante. Então, fique ligado. Agora, Momento Imobiliário. Momento Imobiliário, hoje falaremos sobre marketing de relacionamento ligado a imóveis. No estúdio estou com Conrado Coimbra e Jonas Neto, que são os idealizadores. O Jonas Neto, que é o idealizador dessa empresa Mora Brasil, que lida com relacionamento de marketing para imóveis. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Andressa Marques, boa noite a todos. É um grande prazer nós podermos estar aqui esclarecendo sobre esse assunto tão bacana. Temos certeza uma ferramenta que está sendo agregada aí à Constituição Civil, com o objetivo de trazer renda, possibilidade de casa própria para todos aqueles que querem e desejam. E o Conrado Coimbra está fazendo toda a parte de expansão de associados em Curitiba. Me explica um pouquinho como que está sendo o teu contato, porque é um marketing de relacionamento ligado a imóveis. Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite, Andressa. Obrigado pelo convite. A nossa função é justamente gerar essa expansão desta novidade que está vindo. Não está vindo nada de novo, não se assuste. É apenas uma adequação ao mercado imobiliário que realmente se faz bem necessário. E a gente está aí para contribuir, né? Nosso trabalho será o de expansão, de tirar dúvidas, esclarecimentos e também treinamentos aí dos interessados. E a Mora Brasil, então, surgiu de uma ideia de unir construtoras e esse marketing de relacionamento para que se facilitasse a aquisição do imóvel próprio. Exatamente. No Brasil, hoje, existe um déficit habitacional muito gigantesco, na ordem de 6,3 milhões, esse dado estatístico em institutos oficiais do governo. Esse déficit, Andressa, ele não existe em função de falta de espaço para construção, de falta de construtoras que queiram construir, não existe em função de falta de mão de obra num país com 14 milhões de desempregados. Esse déficit ele tem relação direta com a renda, a capacidade de renda para alcance desse sonho de milhares de brasileiros que é ter a casa própria. Sim. E o projeto da Mora Brasil vem nessa direção, proporcionar renda àqueles que se adequam ao projeto, né, se inscrevem no processo ali do marketing de relacionamento. Ele vai ter a oportunidade de, através da ferramenta fantástica e que tem um potencial de alavancagem muito grande, de desenvolver uma renda, capacitando a ter a condição exata para o financiamento do bem que ele deseja. Agora, com certeza, o público aí do outro lado da tela está se perguntando, mas como que eu posso ser um associado? Mas como assim? Eu vou ser um associado no marketing de relacionamento? Eu vou ter que indicar pessoas? Aí, após isso, eu posso ter um rendimento para comprar um imóvel, mas será que vai ter que ter um investimento inicial? Sim, claro. A pessoa vai se afiliar ao projeto da Mora Brasil, através de um outro associado. O Conrado, por exemplo, é uma liderança aqui da região e nós temos outras lideranças aqui já estabelecidas em São José dos Pinhais e tal. Enfim, a pessoa vai procurar através do nosso site, através dessas pessoas, vai se cadastrar e vai começar a pagar as parcelas pertinentes ao seu imóvel. Já está pagando uma parcela de R$ 585 atualmente, que já vai ser descontado o valor final do imóvel dela. E tem um imóvel específico? É só o imóvel do Grupo Morales? Mora Brasil. Da construtora, mas tem a construtora Morales, exato. E a Tecno House, né? Exato. Então, serão imóveis construídos com um valor, inicialmente está estabelecido um valor único de R$ 250 mil. Esse é o valor do imóvel final. Os imóveis vão ter as características necessárias para que esses valores estejam dentro da avaliação oficial. Obviamente, a gente vai construir imóveis e colocar no mercado pelo valor de mercado normalmente. Okay? Só que parte desse recurso do faturamento líquido da empresa, nós direcionamos para a rede, para aqueles que nos colaborem conosco a trazer essa demanda.
né, formando uma renda para cada um deles, para cada um desses participantes. Ok. E esses imóveis a serem construídos, eles vão ser já construídos antes ou primeiro vai ter toda uma captação da renda para que essas construtoras comecem a construir? Ok. A questão da construção não tem vinculação. A renda para a construção, recurso para a construção, ela não advém do projeto de marketing de relacionamento. Ela advém do sistema financeiro. Normalmente está aí ávido a construtoras que tenham saúde financeira como nós temos, que tenham capacidade de execução como nós temos e que principalmente tenha a demanda, porque o banco não quer comprar imóvel. O banco quer financiar e ter o lucro com o financiamento para pessoas que tenham capacidade de renda. Então o projeto vem na contramão do que existe aí normalmente. O projeto é de 4 anos, sendo que no primeiro ano a gente cria as demandas regionais. Então a cada final de ano nós levantamos a demanda daquele primeiro ano e aí no ano seguinte nós captamos imóveis, terrenos e áreas para a construção de acordo com o tamanho que a demanda que já foi gerada. Ok. No terceiro e quarto ano nós construímos e entregamos. Sendo que nesses 2 anos, essas pessoas que desenvolverem o marketing sobre orientação, nós vamos dar todo tipo de orientação, formato de treinamentos online, treinamentos presenciais, e aqui já na região de Curitiba, São José dos Pinhais, nós já temos uma equipe muito bacana, que já conhece muito bem dessa ferramenta. Então, através desses treinamentos, a pessoa vai desenvolvendo sua rede e ganhando cada vez mais recurso, ao ponto desse imóvel sair a custo zero para ela. Ótimo. E o Conrado Coimbra é responsável por essa rede em São José dos Pinhais e Curitiba. Em parceria com São José dos Pinhais, mas em São Curitiba. José. Exato. Tá. E como que vai ser o teu contato com essas pessoas? Você vai fazer um contato próximo, pessoal, ou vai mandar e-mails, vai mandar comunicações via WhatsApp, via rede social, para essa divulgação, para captar mais pessoas? Como que vai ser o teu sistema? O marketing propriamente já se auto-intitula relacionamento. Então, o nosso foco, o nosso forte é justamente no relacionamento que nós teremos com as pessoas que possuem, por consequência, relacionamentos também e que sempre tem conhecimento de alguém que está querendo buscar sua casa própria, tem o sonho do seu imóvel e está aí uma ótima oportunidade. Então, para essas pessoas, nós vamos explicar como é que funciona, vamos ajudá-las, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não falo com as pessoas, né? Não sei como me comunicar. Então, para isso, existirão o quê? Os encontros de negócios, justamente para que as pessoas mais capacitadas, que estão à frente desse negócio, possam explicar, tirar as dúvidas, porque não é só apresentar o plano. Claro. Você tem que explicar os detalhes, para que a pessoa não ache de forma errada esse projeto, né? E o projeto por si só, ele está enxuto, ele está bem adequado às questões financeiras. Então, todas essas dúvidas, é a nossa função orientar essas pessoas, ajudando-as a propagar aí através do relacionamento. E qualquer pessoa pode ser um associado, ou essa pessoa ela vai ter que ter uma característica mínima de padrões ou do que ela pode ser capaz? Qualquer pessoa pode fazer ou não? Nós orientamos assim, acima de 18 anos, preferencialmente, e como no marketing de relacionamento, chamado marketing de rede, existe a remuneração, e desta remuneração pela empresa trabalhar de acordo com as leis do país, será descontado o INSS. Então, pessoas em casos especiais que possuam, porventura, uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, nós não recomendamos justamente para que não perca esse benefício. O objetivo aqui não é substituir renda, em hipótese alguma, é agregar um ganho a mais, obviamente com o foco da aquisição do imóvel, né? Mas fora isso, pessoas negativadas, com nome no vermelho, sem problema algum. A empresa não faz esse tipo de averiguação, até porque ela própria é quem vai desenvolver o marketing, o relacionamento, e vai construir a renda para que ela possa até vir a limpar o nome dela. Claro. Nós vamos assistir um vídeo da empresa Mora Brasil, né, sobre esse sistema de marketing de relacionamento que a gente está falando. Vamos lá, segue imagens. Essa é a melhor oportunidade de fazer parte do mercado brasileiro mais lucrativo que você vai conhecer nos próximos anos. E você vai entender por quê em apenas 2 minutos.
O déficit habitacional no Brasil é um problema que se tornou uma das maiores oportunidades do mercado nacional e vem sendo explorado há anos com extraordinário sucesso em todo o país. Na pesquisa mais recente divulgada pelo Instituto PNAD, Fundação João Pinheiro, o Brasil aparece com um déficit habitacional de 6,3 milhões de domicílios, 87,7% deles em áreas urbanas. O Sudeste e o Nordeste retêm juntos 70% deste mercado, a serem explorados nos próximos anos. Essa demanda coloca nosso marketing de rede e sua tecnologia habitacional no topo dos rendimentos nas próximas décadas. Uma máquina de rendimento, aliada ao sonho da casa própria. Graças à fusão da bagagem e tecnologia das empresas Grupo Morales Administração e Participações e Tecno House Engenharia, nasceu a empresa Mora Brasil. A Mora Brasil tem na sua base de todo o planejamento estratégico e técnico de operação imobiliário e financeiro, a performance e o sucesso do mundialmente conhecida Grupo Morales. O Grupo Morales é responsável por grandes construções nos principais bairros de São Paulo, estados de todo o Brasil e Europa. O escritório do Grupo Morales fica em Moema, no coração da Grande São Paulo. E foi de lá que surgiu a ideia de fazer um mega business imobiliário dentro do mercado de marketing de rede que está mudando vidas. Para os investidores atingirem uma lucratividade constante, criamos uma dinâmica de retorno onde, além de vendas das casas, nossos associados têm até 6 vertentes de bonificação em 9 escalas de impacto. Como associado, você recebe sempre que um desses objetivos é atingido e pode montar sua própria rede de colaboradores. Uma dinâmica de lucro arrojada, onde os investidores sempre saem ganhando. A Mora Brasil convida você para fazer história no mercado imobiliário do nosso país. Mora Brasil, seja dono da sua escalada financeira. Viu só que interessante? Mora Brasil está aí com um vídeo maravilhoso que apresentou para você como que você pode ter um ganho extra para investir em imóveis. Você que de repente está negativado, né? Então, Conrado Coimbra, me explique como que pode ser feito isso. Exatamente. Como a empresa ela não faz uma averiguação, vamos analisar o seu cadastro para ver se aprova um financiamento, não se trata de um financiamento, se trata de uma oportunidade através da qual ela vai limpar o nome, ela vai poder adquirir de fato, né? Até porque esse início de trabalho é como se ela estivesse parcelando a entrada para o futuro imóvel. E uma dica muito importante, existem muitos corretores que ficam felizes quando conseguem um cliente para o seu imóvel, para comprar o imóvel que ele está vendendo. Aí chega na hora do cadastro, não é aprovado o financiamento, algo acontece de ruim. Ambos ficam frustrados, tanto o cliente como o corretor. Então, um aviso aos corretores, existe aqui uma possibilidade de trazer, de renovar, né, as esperanças para esse cliente que foi negativado ali na hora da proposta, e através desse marketing de relacionamento, você que já tem relacionamento com os seus clientes, possibilitará a eles a aquisição de imóvel através de um marketing de relacionamento e trazê-los justamente para que nós possamos orientá-lo de como ele pode não só adquirir a casa própria dele, o apartamento, a casa, mas também construir uma renda residual, certo? Então é uma grande oportunidade para os corretores de imóveis, independente da classe social, nós estamos aí abertos a todas as pessoas. Ok. Agora, para se conseguir esse rendimento, tem-se vários níveis de ganhos, né? Então, o primeiro nível, que Exato. Então, nós temos 6 formas de ganho, nós elaboramos 6 formas de ganho, tá? Do valor do lucro líquido dos imóveis a serem construídos, R$44 mil nós estamos distribuindo dentro dessas 6 formas de ganhos. Isso dentro do marketing de relacionamento é uma verdadeira fortuna, porque geralmente esses marketings são feitos em cima de produtos com pequenos valores agregados. Nosso produto é um produto com alto valor agregado e uma margem de lucratividade razoável, que a Constituição Civil permite isso. Até então, R$250 mil o valor do imóvel. Então, as pessoas lá terão 6 formas de ganhos, dentre elas o ganho quando ele cadastra as pessoas,
o faturamento mensal de suas redes, um plano de carreira que vai aumentando o seu faturamento, temos um apartamento que pode ser conquistado sem pagamento e temos os bônus de chaves, que é o maior deles, quando as pessoas adquirem dentro das suas redes também a chave dos imóveis, aqueles que os trouxe e aqueles que os têm em suas redes ganham muito dinheiro. Antes do bônus de chaves tem o bônus executivo. Como é que funciona o bônus executivo? Exato. Esse bônus é um plano de carreira, né? Cada vez mais que sua rede vai crescendo, seja por atividade sua ou atividade daqueles que você trouxe, você vai aumentando o seu faturamento. A empresa vai bonificando um pouco mais, independente do bônus de rede, a empresa vai bonificando um pouco mais e qualificando você, e você vai entrando em um sistema de treinamento, e aí o faturamento pode chegar a 40, 50, 100 mil reais mensais para cada um daqueles que participam do marketing. Ok. Agora, se dentro desse sistema, o segundo nível, de repente, uma pessoa do segundo nível estagnar? Não há problema algum. Haja visto que você, tendo sua atividade, você não depende do crescimento do outro para você crescer. Obviamente, cada um de nós possuímos aí inúmeros relacionamentos, né? Então, você não está limitado no número de pessoas que você vai chamar, e se a pessoa, porventura, desistir no meio do caminho, do projeto, ela vai ter direito, conforme estabelece a lei, na devolução de 50% do capital aplicado até o momento em que ela aplicou. E aquela pessoa que sai, há uma compressão dinâmica, chamada compressão dinâmica, a pessoa que estiver abaixo vai ocupar aquele espaço, a rede fica completa de novo. Ok. E a ideia, então, é expandir todos esses contatos para o Brasil inteiro. Por Brasil isso, todo. Mora Brasil. Já estamos aí em vários estados, acho que 9 estados, com um mês de lançamento, já estamos com um cadastro aí em 9 estados, isso porque a gente ainda não fez uma expansão nacional direcionada, né? As coisas estão acontecendo e a gente está indo em direção a elas. Agora, São Paulo está bem forte. Nossa, muito bom, a gente já está fazendo uma apresentação na nossa sede lá, e está acontecendo com bastante velocidade. Aqui no Paraná também, temos certeza. Vai acontecer. Ontem, só um detalhe, tivemos a presença lá na nossa PN, lá em São José dos Pinhais, além de tantas pessoas importantes, do presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis aqui do estado do Paraná. Olha, aqui eu mando um grande abraço, que entendeu muito bem o nosso projeto, que o nosso projeto não vem para prejudicar nada, só vem para ajudar aqueles que mais precisam, que é aqueles que precisam comprar suas casas. Então dá muita garantia. Então 100% uma empresa séria, uma empresa que tem parceria com uma grande construtora que é a Morales, né, do Grupo Morales. Então, assim, fique ligado, Mora Brasil vai ainda cada vez mais ficar aí na boca das pessoas, né? Então eu quero que vocês passem, por favor, o site, até a gente já tem na tela, o site e o telefone ali, ó, morabr.com.br, 991323762, é isso? Exatamente. Isso é o contato do Conrado Coimbra. Conrado Coimbra, que vai fazer toda essa expansão aqui em Curitiba. Exatamente. Ok, obrigada pela entrevista de vocês, nosso tempo terminou, mas eu quero mais presença aqui de vocês, a gente vai falar mais sobre isso sempre. Com certeza. Obrigada a você do outro lado da telinha, até a próxima, segura aí, segundo bloco, Momento Imobiliário com mais entrevista. Participar de uma experiência prazerosa com sua família e amigos. Música ao vivo, almoço executivo, porções, o delicioso hambúrguer artesanal e o chopp mais cremoso do litoral, preparado com o mais avançado equipamento da Brahma Chopp, a máquina Ninja. Não basta ser bom, tem que ser Dom Brot. Avenida 29 de Abril, número 150, em Guaratuba. Reservas pelo telefone 41 3472 2359. O cirurgião plástico Dr. Pablo Uber, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, realiza serviços e procedimentos estéticos como preenchimento, botox e radiofrequência fracionada, e ainda cirurgias tais como vibrolipoaspiração,
prótese mamária de silicone, rinoplastia e abdominoplastia. Dr. Pablo Daniel Uber, a beleza ao seu alcance. Avenida Silva Jardim, 3888, no Seminário. Telefone 3095-2791. A Eletrominas inaugurou a sua terceira loja. Referência em materiais elétricos padrão Copel e variada linha em hidráulica no litoral, na Eletrominas tem tudo o que você precisa. Qualidade, atendimento e menor preço. Afinal, são 7 anos de respeito por você. Venha nos fazer uma visita. Avenida Paraná, número 4, Rotatória de Coroados. Telefone 41 3472 2700. Eletrominas. O segundo bloco de hoje do Momento Imobiliário é entrevista com Larissa Cardoso, advogada especialista em direito sucessório. Falaremos sobre inventário. Então fique aí, começa agora o Momento Imobiliário. No estúdio tem uma ilustre convidada, Larissa Cardoso, advogada especialista em direito sucessório. Tudo bem? Tudo bem, Andressa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por participar desse programa que tanto enriquece a TV Paranaense, para a gente conversar um pouquinho sobre inventário e partilha. Então, inventário e partilha. Muitas pessoas não sabem como fazer, como proceder quando falece um ente da família. Então, os bens dessa pessoa vão ter que ser partilhados. O corretor já tem mais noção disso. Agora, o público em geral não sabe muito bem como proceder, né? Exatamente. Então, na parte legal, como que funciona? Deve-se contratar um advogado? Como é que funciona? A partir do momento que ocorre o falecimento de um ente querido, dá-se a abertura da sucessão. O que seria a sucessão? A sucessão é quando os bens do falecido se transmitem automaticamente para os herdeiros. Com essa sucessão que nasce, ou seja, o direito efetivo de herdar. Então, depois dessa transmissão dos bens, pode-se iniciar efetivamente o procedimento de inventário, onde os bens serão partilhados entre os herdeiros do falecido. Agora, tem um prazo mínimo para que isso aconteça, ou um prazo máximo? Exatamente. A legislação ela prevê um prazo de 60 dias para que seja dada a abertura do procedimento de inventário desde o acontecimento da data do óbito. Ocorre que muitas pessoas, às vezes, não cumprem esse prazo de 60 dias, até porque o ânimo das pessoas, ninguém quer parar para pensar nisso, porque é uma situação delicada. Mas acontece que a legislação, se você não cumprir o prazo de 60 dias, pode ser permitido que os estados eles apliquem uma multa. Aqui, especificamente no estado do Paraná, é aplicada uma multa de 4% sobre o valor total dos bens a serem partilhados. Então, é interessante que o ITCMD já é um pouco caro, então é interessante você cumprir o prazo para não ter que ter mais custas inesperadas no meio desse processo de inventário. Sim. E o advogado, é importante o acompanhamento tanto no processo que pode ser judicial quanto processo extrajudicial. Exatamente. Existem duas modalidades de inventário, pode ser o judicial e o extrajudicial, que é relativamente novo, desde 2007, que pode ser feito extrajudicialmente. E em ambos os casos é imprescindível que as partes sejam assistidas por um advogado. Então, o extrajudicial é melhor, porque ele é mais célere, você consegue fazer um acordo quando todos os herdeiros estão em consenso, não tem aquele atrito e todos eles existem. Eu digo existir porque às vezes acontece casos em que os herdeiros, assim, faz muito tempo que eu não tenho contato com meu irmão ou com um tio, então eu preciso estar com esses herdeiros todos alocados para conseguir dar o procedimento. Então, tanto o judicial quanto o extrajudicial é necessário o advogado para poder dar o rumo nesse procedimento. Sim. E esses bens imóveis, eles vão ter que estar totalmente livres de dívidas para que sejam feitos os processos de partilha? Sim, isso é imprescindível. É uma das primeiras coisas que nós precisamos reunir, né, da documentação, que seja
solicitada a negativa de débitos dos bens, nas esferas estadual, municipal e federal. Sem isso, não tem nem como a gente começar a iniciar o procedimento de inventário, porque tem que estar tudo regularizado, tudo quitado. E no seu escritório, você também faz esses processos de inventários? Sim, nós atuamos bastante com o processo de inventário, de sucessões, né? A parte de sucessões eu que mexo, família e sucessões, então tem vários processos de inventário que nós tocamos, inclusive a maior parte deles, até interessante falar, que eles preferem realmente extrajudicial justamente por economia economia psicológica e também de custas, mas existem alguns empresários, pessoas assim que têm mais umas atritos entre a família que infelizmente a gente tem que levar para a demanda judicial, mas sempre podendo evitar, com certeza é melhor tanto para nós advogados quanto para as partes. Claro. E existe uma ordem de nomeação do inventariante? Existe. Pela legislação é prevista uma ordem de nomeação que, caso o falecido não deixe, né, no testamento alguém que vai ser o responsável para administrar esses bens, pela legislação é previsto que seja necessariamente, primeiro, o cônjuge. Caso não exista o cônjuge, é o herdeiro que estiver na posse dos bens, normalmente é o filho. Sim. Caso não existam esses dois, a legislação mudou. Hoje em dia, até muita gente acha curioso, mas pode ser nomeado o herdeiro menor de idade, desde que seja representado legalmente. Também, se não tiver essas 3 opções, também pode ser o juiz nomeia um inventariante judicial ou até mesmo uma pessoa estranha no processo, da confiança do juiz, sendo que todos eles têm que prestar contas até o trâmite final do procedimento de inventário. Sim, então, para ficar bem claro aí para quem pegou de repente a entrevista agora, inventariante, que termo, né, difícil e diferente. Inventariante, então, é a pessoa que vai, ou as pessoas dentro de uma família que vão herdar, que vão administrar o patrimônio até terminar o trâmite do processo de inventário. Ok. Fica o responsável. É só uma pessoa que fica responsável. É só uma responsável, que seria digamos assim, dentro do processo de inventário, seria o braço do direito do juiz, que vai informar o juiz a respeito dos bens, se tiver algumas dívidas, ele vai fazer a prestação de contas para o juiz no decorrer do processo. Agora, o processo, ele vai analisar todo o cunho da situação, o juiz também vai analisar. Mas se tiver alguma informação omissa aí dentro desse processo, de repente, algum imóvel que ficou pendente, aí o processo para e tem que retomar tudo de novo. O que acontece? Existem situações que é feito o inventário e às vezes, assim, pelo falecido não comunicar aos familiares, às vezes a respeito de outros bens de outros estados, de outras cidades, acontece que muito tempo depois é descoberto, né, que existia um bem que foi deixado de lado. Nesses casos, dá para a gente fazer uma que a gente chama de sobrepartilha, que seria fazer a partilha desses bens que não foram alocados dentro daquela partilha anterior. Sim. Então, ainda tem a possibilidade de mexer caso surja posteriormente algum bem que acabe ficando de fora. Isso é importante. Bem importante. importante. E o que você tem visto no teu escritório de casos novos, de situações que de repente foram um pouco difíceis de serem resolvidos, mas você teve êxito? Tem algum caso que você lembre, assim, que foi bem interessante de Teve resolver? um caso peculiar de um cliente do escritório em que eles tinham muitos irmãos. Eles eram em 6 irmãos, só que ele só tinha contato com 4 deles, eram, salvo engano, 3 ou 4. Então, e os outros 3, como para a gente poder fazer o processo de inventário, foi o falecimento de um dos irmãos que não era casado e não havia filhos. Então, a gente precisava necessariamente encontrar os outros irmãos. Só que para isso, eles também não sabiam, não tinham mais contato, perderam o contato de infância, né? Depois de que cresceram. Então a gente teve que fazer uma busca assim minuciosa nos cartórios dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. A gente teve que ir atrás e foi um processo que demorou bastante. Conseguiu o desfecho, foi tudo ok, mas foi bem peculiar porque realmente tanto nós, os herdeiros, né, eu, a advogada, e o juiz, a gente não tinha um norte. Então ele acabou atrasando um pouco, mas no final deu tudo certo, mas infelizmente é bem desgastante para as partes, assim, porque infelizmente também se não tiver essa documentação toda, o processo para até conseguir realmente descobrir se esse herdeiro existe, se realmente existe, se ele faleceu, se deixou filhos. Então é um procedimento um pouco complexo, mas no meu caso peculiar do processo que eu atuei, deu tudo certo no final. Claro. Que bom. Quem é profissional que tem excelência, né? Como você, imagina, Larissa obrigada. Cardoso, sempre vai ter êxito nos processos. Agora, esse inventário e o registro desses bens tem que estar relacionados ou relatados no registro de imóveis também.
Exatamente. O que acontece? Quando você vai fazer o inventário, que seja judicial ou extrajudicial, a gente vai conosco, né, com o advogado, as partes, nós vamos no tabelionato de notas, fazemos a escritura pública e depois, no judicial, depois que sai a sentença do juiz, fazendo a partilha toda correta, é expedido o formal de partilha, que é registrado no registro de imóveis. Só com esse documento que efetivamente vai atestar que a Larissa, por exemplo, vai ter a propriedade do bem que foi partilhado e que ficou para mim. Assim eu posso vendê-lo, eu posso aplicar, colocá-lo em outro negócio, alguma coisa. Antes disso eu não consigo mexê-lo. Apesar de, por direito, aquele imóvel ser meu, né? Enquanto não sair o formal de partilha, eu não consigo mexer nele. Ele fica parado. Agora, após saído já o formal de partilha. De casa deu risada. Formal de partilha. Eu pensei em uma coisa e falei outra. Mas esse documento, então, ele vai ter todo esse relatório de que está tudo ok. Mas é importante que cada imóvel também, o imóvel que foi inventariado, ele vai ter que constar no registro desse imóvel que pertence a determinada pessoa, ou seja, o herdeiro. Exatamente, vai constar lá, vai ser feita uma retificação na matrícula do imóvel, constando que esse imóvel que pertencia, por exemplo, ao falecido, por exemplo, João da Silva, que foi falecido, foi transmitido agora para Larissa Cardoso. Fica tudo escrito ali no descritivo do imóvel e com isso que a pessoa consegue mexer. Até para eventual venda, alguma coisa, precisa estar tudo regularizado também, porque ela não pode vender, até o que tem a ver com o quadro aqui do momento imobiliário. Se eu tenho um apartamento que eu sei que vai vir para mim, meus pais faleceram, mas eu quero vendê-lo, já tenho até um comprador. Enquanto não sair, não ficar regularizada essa parte de documentação, eu não consigo vender. Posso fazer o contrato de gaveta, tudo, mas juridicamente falando não vai ter valor. É porque eu mesma já tive contato com um cliente que me disse assim, não, venda o imóvel e quando surgir uma proposta, essa pessoa, o cliente vai fazer um sinal, eu termino de pagar as custas do inventário, mas tudo isso leva muito tempo, né? Então, é melhor mesmo que o imóvel esteja totalmente desembaraçado. Com certeza. Com esse inventário já resolvido. Para evitar nenhuma surpresa de ambas as partes, do futuro comprador e até de quem está vendendo. Que pode surgir algumas surpresas desagradáveis no meio do caminho. E os documentos que você costuma utilizar e levar em seus processos aí? Como que você trabalha? O que você leva de documentação para que fique bem explicado para o teu cliente, para fazer esse processo de inventário? Tudo depende de caso a caso. Basicamente, quando chega um cliente para conversar comigo, independente se ele tiver interesse em fazer o extrajudicial ou judicial, a primeira coisa que ele precisa reunir para mim é a certidão de óbito do falecido, claro, certidão de casamento, caso o falecido tenha deixado um cônjuge, certidão dos filhos, de nascimento dos filhos, o comprovante de propriedade dos bens que serão partilhados, o comprovante de quitação do ITCMD. O ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Ok. E também tem a negativa de débitos do imóvel. Basicamente são esses. Aí tudo depende do caso concreto. Às vezes são casos em que os familiares têm aplicações, então daí são outras documentação. Mas de modo geral, esses documentos são imprescindíveis para a gente dar o início ao procedimento de inventário. Agora, se algum documento não estiver em mãos, o teu escritório ajuda a... Nós vamos atrás, nós auxiliamos o cliente, alguns documentos só o cliente pode pegar, né? Mas, de modo geral, a gente consegue auxiliar, ou até mesmo quando não tem alguém da equipe do escritório, eu mesmo vou, quando é mais fácil a localização, porque às vezes a gente tem mais contato, então para nós é mais fácil do que a pessoa já está naquele momento delicado, ainda tem que ficar indo atrás dessa burocracia de documentação, então nós auxiliamos também essa parte. Então, a gente falou muito aqui do processo extrajudicial. O processo extrajudicial, ele costuma ter um pouco mais de vantagens, porque é menos moroso. Menos moroso, mais rápido e evita muita dor de cabeça. Claro que o ideal, tanto independente se fosse no litígio de inventário, até recentemente, agora faz menos de 5 anos, mudamos o Código de Processo Civil, até a nossa legislação, de modo geral, ela está pedindo, né, tentando corroborar para que nós advogados conseguimos atuar de uma maneira extrajudicial, tentando fazer a parte consensual, tentando evitar o máximo possível uma demanda judicial.
Claro, como tem casos assim, como eu havia falado, de herdeiros que às vezes a gente não sabe onde é o paradeiro, e também a maior parte dos casos em que vão para a esfera judicial, mesmo sabendo todos os herdeiros, todos os bens, é quando eles não ficam de acordo com o que vai ser partilhado. Se o apartamento vai ficar com fulano, se o carro vai ficar com o Beltrano. É o que mais acontece. É o que mais acontece, que eles não entram num consenso. Isso é o que dá mais dor de cabeça, assim, digamos assim, quando não tem um consenso entre os herdeiros. E chega a não ter esse consenso entre herdeiros até o fim do processo, ali na frente do juiz, acontece em casos Acontece bastante, que daí é feita, a gente faz uma tratativa para tentar deixar tudo conforme o que for melhor para as partes, entre eles, o que eles concordarem entre eles. Eu até brinco muito que eu, como advogado, nós advogados, nós colocamos as cartas na mesa para dizer o que pode ser feito, mas cabe ao cliente achar o que é melhor. Vamos para a parte judicial, nós vamos ficar na parte extrajudicial, vamos tentar fazer consensual, que vai ser melhor. Mas eu acho que podendo evitar realmente é uma dor de cabeça. Para nós é o nosso dia a dia, para nós é um processo que nós atuamos com frequência, mas para a parte realmente é muito desgastante. Esse fato de ter que ir até o juiz, de ter que fazer uma audiência, eu percebo pelos clientes que eles ficam até um pouco receosos, assim, de ter que estar na presença de um juiz, na presença de um promotor de justiça. Larissa Cardoso, então você é especialista nesse direito sucessório da vara de família. Me conte mais sobre a tua experiência. Os teus clientes, eles procuram, além de uma assessoria jurídica, também, nesses momentos, eles estão necessitados de um contato olho no olho. Mas como manter a imparcialidade e, ao mesmo tempo, você atender de uma forma profissional e calorosa esse teu cliente? Muitos advogados, eles nem gostam dessa parte de família e sucessões porque a gente acaba deixando um pouco de lado, em 90% das situações, o papel do advogado, do profissional advogado, a gente entra com um psicólogo, porque todo o processo envolvendo a parte de família e sucessões é um processo delicado, então o psicológico da pessoa está muito mais acima do que efetivamente precisa ser feito ali juridicamente falando, Então, os casos que eu atuo, eu particularmente gosto muito, tenho experiência, já fazem 8 anos nessa área de família e sucessões, então ver o final, o deslinde do processo, ver que as partes ficaram felizes com o resultado, isso para mim eu gosto bastante, muito mais do que parte empresarial ou as outras partes do trabalhista, assim, a parte dos ramos do direito, eu acho que para mim é muito mais gratificante, mas é um pouco cansativo, com certeza, às vezes você pega clientes que são mais complicados de lidar, mas outros também no final, quando dá tudo certinho, eles nos agradecem e eu fico muito feliz de trabalhar nessa área. Eu gosto bastante. Que ótimo. Como o corretor ele tem essa assessoria que ele presta para o cliente que vai comprar o imóvel, que também tem a ver com a vida da pessoa, a moradia. Então, a gente procura ter o máximo de cuidado para também não ficar muito imparcial, querendo só vender, mas você tem que ter esse contato com o cliente, olho no olho, e procurar ser até mesmo psicólogo, como você falou. Exatamente. Então, é mais ou menos a mesma experiência que eu também tenho como corretora de imóveis. Exatamente, colocar o pano quente ali na situação, tentar convencer o cliente que essa é a melhor forma de se proceder e tentar esquecer os atritos, alguma coisa do passado, a dor do momento, no caso da sucessão, no caso de uma morte, e tentar resolver da melhor forma possível. Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao atender um cliente é ver como que está a situação familiar, se existe um relacionamento bom entre cada integrante da família. Exato. Você estuda toda a situação. Sim, assim que aparece a situação, nós vemos quem são os herdeiros, você tem marido, tem esposa, quem são, quais são os bens a serem arrolados, isso é extremamente importante para a gente começar o processo de inventário e ver se eles estão de acordo com a partilha que vai ser sugerida. Caso eles estejam de acordo, ótimo. Caso eles estejam de acordo, aí a gente tem que realmente partir para a esfera judicial, aí é o juiz que decide. Perfeito. Larissa, o nosso tempo esgotou. Agradeço a tua participação e antes disso eu quero passar aí o contato da Larissa. E a gente tem o telefone 3224-1722 e o site IBCA www.ibcadvocacia.com.br. Está aí na tela para você. Então, contate Larissa Cardoso, a melhor advogada de família aí dentro do sistema de direito sucessório e inventários. Obrigada pelo convite mais uma vez. Venha sempre. Com certeza. Agradecemos a presença de vocês. Até a próxima. Até.
Olá, somos da CD Automóveis. Em função de boas vendas, nós estamos comprando veículos a partir do ano 2013 com pagamento à vista, mesmo ele sendo financiado. E outra possibilidade, nós temos de refinanciar o seu veículo, para que você tenha taxas super atrativas e que saia daquelas taxas abusivas, cartão de crédito, cheque especial e outros. cdautomóveis.com.br. Ligue agora no 3243 1199, há 22 anos no mercado.